Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista, um programa com assuntos diversos sobre saúde, educação, política, economia, meio ambiente, segurança pública e muito mais. A cada semana, temos um convidado para debater sobre um assunto relevante para a cidade. Hoje conosco, o diretor do Fórum Benjamin Colucci, o juiz Dr. Paulo Tristão. Para participar dessa entrevista, nós convidamos o jornalista Ricardo Ribeiro. Muito obrigada, doutor Paulo. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez aqui com a gente no JF Entrevista. Ô, doutor Paulo, vamos começar falando, da questão da construção do novo Fórum de Justiça que está sendo erguido na Avenida Brasil, na área que era conhecida como Terreirão do Samba, A previsão era de que a edificação fosse construída com 21 mil metros quadrados, distribuída em 7 pavimentos, com capacidade para 38 unidades jurisdicionais, além do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e também os juizados especiais civil e criminal. Um estacionamento para 219 veículos, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência, idosos e viaturas, e um bicicletário com 40 vagas. Então a gente tinha, tudo isso que eu falei, não sei se ainda se confirma, doutor Paulo, mas uma grande obra, que Juiz de Fora vem observando aí desde 2018, e gostaria que o senhor falasse, então, como é que está essa obra, o que isso representa para Juiz de Fora que hoje tem o Fórum Benjamin Colucci aqui no centro da cidade, próximo aqui da gente, em frente ao Parque Alfred. O que representa para Juiz de Fora, então, esse novo fórum, se representa expansão, se a cidade já precisa hoje desse fórum muito maior, como é que é isso? Muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente, doutor Paulo. Eu que agradeço, Marise e Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês na Câmara Municipal. O fórum é um sonho antigo aqui de Juiz de Fora, de todos nós. E Juiz de Fora, pela sua importância no Estado, merecia e necessitava de um espaço melhor, não só para os servidores, mas principalmente para os jurisdicionados. E o fórum nosso já nasceu pequeno. Depois nós construímos um 5º andar, onde não chega elevador, e temos prédios alugados. Temos o edifício Clube Juiz de Fora, o 12º andar, funcionam lá 2 varas, e o prédio lá da Pavan, da antiga Pavan, na Avenida Brasil, além do nosso arquivo lá no bairro Nova Era. Então, essa construção vem atender a necessidade. Mas, como você disse, são 21 mil metros quadrados, é muito espaço, é um fórum bastante grande. Quando ele foi projetado, as necessidades eram diferentes da necessidade atual, que eu acho que nós estamos assim, passando ainda por uma transformação. Havia muita gente no fórum, a procura, veio a pandemia e isso diminuiu bastante, o PJE, o processo judicial eletrônico, as audiências por videoconferência, e hoje aparentemente, é um espaço maior do que o necessário. Mas com o retorno presencial das audiências e a procura, é um fórum que vai atender a demanda e para muitos anos, para 20, 30, 50 anos ou mais. Nós temos 29 juízes e a capacidade lá é para 40 juízes. E são 222 vagas de garagem. Aumentou. De garagem. Que é a garagem, uma coisa, estacionamento é outra ou não? Não, é o estacionamento coberto e o descoberto. Somando, são 222 vagas. E existe a possibilidade de aumentar o número de juízes também? Existe, Ricardo, mas não assim de imediato. Tá? Nós ainda não estamos vendo isso como uma necessidade. Justamente por conta dessas transformações que nós estamos passando, a diminuição de papel, tudo de forma eletrônica. Então, eu acredito que futuramente isso seja possível, sim. Doutora, a obra foi desacelerada em alguns momentos, eu falei aqui no início que começou em 2018, houve alguma desaceleração neste momento, nós estamos em 2024, o que isso havia expectativa de que em 3 anos ficasse pronto, que em 2021 a gente já tivesse esse novo fórum. Claro que houve a pandemia no meio, mas como é que está essa situação? O que a gente pode dizer para a população de Juiz de Fora? Qual a expectativa, de que momento vai começar a funcionar realmente esse fórum lá na Avenida Brasil?
A nossa previsão é para fevereiro do ano que vem. Fevereiro de 2025. De 25. Nós tínhamos uma expectativa de inauguração parcial agora em junho deste ano. Por quê? Iríamos deixar prontos o primeiro e o segundo andares e iríamos devolver esses prédios alugados e daria uma economia bastante significativa de junho até fevereiro. Mas, infelizmente, por questões técnicas, isso não foi possível, mas estamos ainda confiantes que seja inaugurado em fevereiro de 2025. O senhor falou da realidade, que era uma, né? Há 5, 6, 7 anos atrás era uma, hoje é outra, e os recursos também, né, doutor Paulo? Algumas reportagens apontavam que de início seria uma obra de 66 milhões e a última reportagem que eu vi, a obra estaria em cerca de 78 milhões. É isso, doutor Paulo? Hoje já estamos com mais recursos investidos? Eu acredito que já esteja com um pouco mais, sim. E a pandemia realmente foi um fator que desacelerou. Na época, tudo estava praticamente parado, a mão de obra era muito escassa, fornecimento de material. Por exemplo, o cobre que a gente importava, que vinha do Chile, aumentou de preço em 10 vezes. E com isso, não só parou, como foi necessário, Ricardo, um reequilíbrio financeiro. Os itens ultrapassaram em muito o orçamento inicial. Foram mais de 500 itens reavaliados. E isso até chegar num ponto de equilíbrio do orçamento com esses itens que subiram, levou bastante tempo. Mas não foi problema das construtoras, tem um consórcio, elas são sólidas, essas empresas, e agora retomou, mas eles estão com muita dificuldade de mão de obra. Pedreiro, eles estão procurando contratação, tem lá cartazes e até aproveita, aqueles que tiverem interesse, eles estão contratando. O importante dessa obra, né, não é só do ponto de vista técnico, estrutural, mas principalmente vocês vão se instalar numa área muito degradada de Juiz de Fora, que hoje está recebendo, inclusive, quando eu digo de uns anos para cá, alguns investimentos, como construção de viaduto, prédios, né, unidades que estão subindo justamente para tentar aproximar ali escritórios de advocacia do próprio fórum. Como é que você vê essa relação, né, entre o fórum, o prédio da prefeitura ali ao lado e todo esse trabalho que envolve ali um novo espaço, né, que Juiz de Fora vai talvez poder usufruir, porque ali a gente vê tantos problemas sociais e de criminalidade, inclusive, que de repente pode ser que a gente tenha uma outra visão ali com a chegada do fórum. Né? O local era conhecido como Terreirão do Samba, né? Era para ser a sede dos 3 poderes. E a Justiça Federal foi a primeira a ser instalada. A Prefeitura também já está lá. E acho que a ida também do fórum, agora concretizada, levou uma construção civil ali de um prédio com salas, o viaduto. E eu acho que vai levar também uma expansão para aquela localidade. Eu acho que vai melhorar bastante ali também, por conta disso. Em termos de mudança, né, o que isso representa? Né? O que hoje pode ser feito nesse fórum, um fórum muito antigo, né, construído há décadas, um fórum pequeno para o tamanho de Juiz de Fora? O que isso representa? Outras coisas vêm a reboque, mais tecnologia? O senhor falou que por enquanto não tem novas varas, mas existe essa possibilidade. Qual que é a realidade, né, hoje que esse fórum pode, daqui a alguns anos, pode oferecer para a cidade? A gente estava conversando fora, nos bastidores, falando das necessidades da sociedade, varas, por exemplo, que atendam aos interesses de idosos, que atendam aos interesses da tecnologia. Isso será permitido lá, doutor? Só pegando um gancho na pergunta, mas porque também tem relação, o tribunal do júri lá vai ser maior do que ele hoje é atualmente? Não. Infelizmente não. O salão nosso do Tribunal do Júri aqui é um dos mais bonitos do estado. Maiores também. Que comporta cerca de 200 pessoas? Pouco mais de 200 pessoas. É um lugar assim, bastante apropriado para júri. Lá é um salão mais moderno. A capacidade um pouco menor, para 150 pessoas, mas com acessibilidade. Foi planejado dessa forma. Aqui nós temos escadas, tem uma dificuldade. E tem um salão multiuso. Era para ser feito 2 salões do júri. Aí nós deixamos um para ser feito qualquer outra coisa, 2 júris simultaneamente, ou um evento e o júri. O prédio é bastante moderno,
e sempre preocupado com a questão de economia de energia, captação de água também, de chuva. E eu acho que o Juiz de Fora vai receber em breve um fórum à altura da sua importância no Estado. Mas o senhor vê essa possibilidade de novas varas, desse local já comportar isso? Sim, nós temos 11 varas, né, assim, para serem criadas com o passar do tempo, né, para ocupar o fórum. Hoje nós teríamos de 1 a quase 2 andares sem ocupação, esperando justamente essas novas varas. O senhor também dizia que hoje o Poder Judiciário, né, o Fórum de Fora, empregaria aí cerca de 700 pessoas. Há possibilidade de novos concursos, de mais gente, ou com a pandemia, com a tecnologia, a gente tem aí o encolhimento do poder aqui em Juiz de Fora, doutor? É esse momento de transição que nós estamos assim, naquela, se vai abrir concurso, se o que está é suficiente, por conta da tecnologia. Como eu falei, assim, a diminuição de papel foi muito grande. E o teletrabalho também, que começou na pandemia, que está ainda em efetividade, isso aumenta a produtividade. Então, assim, nós estamos naquele ponto ainda de equilíbrio, saber para que caminho nós vamos seguir, e só o tempo é que vai permitir a gente fazer uma análise assim, mais criteriosa sobre essas necessidades, eu acredito. Eu só fiquei curioso em relação ao bicicletário, né? Tem um bicicletário. Tem muita entrega por esse Nós mês? Temos alguns servidores que vêm trabalhar de bicicleta. E espero que o público também, aquele já que procura... Já que você falou, né, de bicicleta, como é que a população está recebendo isso, né? Os servidores, a população? Porque a gente tem hoje o Fórum do Coração de Juiz de Fora, né? A facilidade de se chegar ao fórum atualmente, né, em frente ao Parque Alves, na Avenida Rio Branco, esquina com a Marechal Deodoro, muitos ônibus, né? Como é que vai ser, né, com essa ida a partir de fevereiro de 2025 desse fórum para a Avenida Brasil, onde você tem um pouco mais, né, de distanciamento, também a região central, mais uma área muitas vezes degradada em alguns momentos, né, próximo à linha férrea. A gente sabe que existe um problema, né, dessa travessia na linha férrea para muitas pessoas. Tem essas reclamações? Como é que vocês estão trabalhando com essa questão, com a mobilidade para esse novo fórum, doutor Paulo? O tribunal fez um estudo antes de escolher e aceitar os terrenos para a construção dessa acessibilidade. Hoje, a maior dificuldade nossa é lá na Avenida Brasil. Só tem uma linha de ônibus, assim, um horário muito reduzido, e as pessoas têm muita dificuldade de chegar lá. No Fórum Novo, o acesso é bom, seja pela Rio Branco, seja pela Getúlio Vargas, Francisco Bernardino. O acesso de ônibus é fácil. E de carro também, com aquele viaduto, não precisa ficar esperando o trânsito ali do trem. Ou então pelo mergulhão também, ele saindo lá na frente, chega. E para pedestre também, eu acredito que não vai ter muita dificuldade, porque não é uma área assim, muito afastada do centro, né? Não haveria possibilidade de ampliação do fórum onde ele está hoje. Hoje o fórum, acho que é o ponto principal, assim, tirando a antiga prefeitura, que é entre a Rio Branco e a Alfield, que é um ponto nobre, mas está tombado, o fórum é o segundo ponto melhor. Só que não tem como expandir. Nós não temos áreas centrais e o custo seria muito maior se tivesse que desapropriar, por exemplo, a construir algo aqui perto do centro. Acho que a tendência é descentralizar e sair um pouco dessa área central. O doutor Paulo, falando, né, da comunidade, da população, existe uma preocupação do Poder Judiciário de estar mais próximo da comunidade? Existe essa preocupação de se construir um prédio, né, das pessoas entenderem mais esse serviço feito pelos juízes, seja nas varas cíveis, nas criminais? Como é que está essa relação, nessa preocupação com esse novo fórum sendo construído na cidade? O Judiciário tem essa preocupação, direta ou indiretamente, de não se distanciar muito do público que procura. Nós somos servidores públicos, nós estamos ali para servir ao público. Então, esse vínculo nosso com a população tem que ser bastante permanente, né? Então, eu acredito que lá vai dar uma condição melhor de atendimento às necessidades do público, seja pelo espaço, seja pelo acesso e seja pela expansão dos nossos serviços para prestar um melhor serviço ao público. Você vai inaugurar o fórum? Está dentro do seu mandato ainda? Não, o meu período já é o terceiro, né? Eu fiquei de 2014 a 2018 e encerra em agosto, final de agosto. Muitos foram os esforços, meu, mas de muitos outros colegas também, e aquele que assumir, eu
acredito que vá inaugurar. O importante não é inaugurar quem vai inaugurar, mas que seja inaugurado, que esse sonho seja realizado em fevereiro. O senhor teve muito nessa... Desculpa, Ricardo. Não, quem pode ficar à vontade. O senhor teve muito nessa luta para que fosse, se tornasse, se concretizasse esse fórum, né, doutor? Foi uma luta muito grande e não foi só minha essa luta. A luta do município, prefeitura e Câmara Municipal foram extremamente importantes para a gente chegar nesse ponto. Não fossem o município, nesse conjunto que eu disse, prefeitura e Câmara, a gente não teria chegado. Eu poderia enumerar uma quantidade de pessoas bastante grande que exerceram esse esforço. Vamos guardar, então, a sua pergunta para o próximo bloco, que essa é a temática do nosso próximo bloco, a relação, né, como é que vai ficar, quem vai ocupar, né, o prédio onde hoje está o Fórum Benjamin Colucci. O Dr. Paulo vai responder isso no próximo bloco. Espera aí 1 minuto apenas e a gente já volta. Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente nos estúdios o juiz Dr. Paulo Tristão, que é o diretor do Fórum Benjamin Colucci. Com a gente nessa entrevista, o jornalista Ricardo Ribeiro. Então a gente estava falando, doutor, a respeito, né, quem foram os responsáveis por o novo fórum e que envolve vários poderes de fora, inclusive o poder legislativo, né? Essa relação aí dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E o Poder Legislativo, neste momento, tem grande interesse na ida do Fórum lá para a Avenida Brasil, porque hoje já é pequeno, né? O Palácio Barbosa Lima, onde fica, né, o Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, já não comporta mais também todos os seus trabalhos, todos os seus serviços, né? E aí, que o senhor pode dizer para a gente a respeito da ida da Câmara para o Fórum, onde hoje é o Fórum Benjamin Colucci? Muitos foram os interesses pelo prédio do Fórum. Muitos. Interesses de instituições e de empresários. Mas nós temos uma dívida muito grande com o município. Não fosse a doação por parte do município, dos terrenos, nós não teríamos conseguido iniciar a construção. Nós não estávamos dispostos a comprar um terreno ou desapropriar, investir esses grandes valores para fazer o projeto. Então, essa área que foi doada lá no Terreirão do Samba, que foram 5 terrenos, não teria um lugar melhor para se construir. Então, os terrenos foram doados, o judiciário não investiu na compra dos terrenos. E as dificuldades foram muito grandes, muito grandes. O desvio da tubulação de água, por exemplo, que para evitar que o Rio Paraibuna enchesse e inundasse o fórum, cada hora era uma necessidade. E após a doação de 4 terrenos pelo município, houve a necessidade de mais um espaço, mais área. E quem salvou a construção do fórum foi o Poder Legislativo de Juiz de Fora. Foi a Câmara Municipal que, abrindo mão do terreno que seria utilizado para construir a sua sede, que permitiu a viabilização final do projeto de construção do fórum. A votação foi aqui na Câmara, eu estive aqui, teve um voto muito respeitado do falecido Gasparetti, a quem eu gostava muito, contrário, ele queria que fosse feita a construção lá.
mas os vereadores aceitaram, votaram e doaram aquele terreno. Foi isso, esse foi o marco final que possibilitou... O senhor lembra quando foi isso, doutor? Eu não lembro exatamente quando, mas lembro que tinha como presidente Rodrigo Matos. Sim. Ele era o presidente. E aí criou ainda mais um vínculo bastante grande com o Legislativo. Esse prédio, onde funciona a Câmara Municipal, chama-se Barbosa Lima. E ele foi um juiz municipal. E foi ele que construiu essa casa, com doação da população, acho que na época 50 contos de réis, e aqui funcionavam alternadamente o poder judiciário e o poder legislativo. Se vocês perceberem, o plenário é idêntico ao do Salão do Júri hoje. Então aqui funcionava, e por isso deram o nome a ele de Barbosa Lima. Então, além desse vínculo histórico do judiciário com o legislativo, através do Barbosa Lima, foi o legislativo que permitiu a construção do fórum com essa doação do terreno. Então, nada mais justo do que o judiciário destinasse o prédio para o município. Mas é importante que se diga, Ricardo, que o judiciário não tem patrimônio imobiliário. Aquele prédio é do Estado de Minas Gerais, não é do Poder Judiciário. Então, o judiciário não tem como dar o que não é dele. Mas o compromisso que o presidente Ebert, na época, fez foi de publicar uma intenção de fazer gestão junto à Secretaria de Planejamento para doação ao município, que também a Câmara Municipal não tem o patrimônio. Aquele terreno era destinado à Câmara, mas era do município, para que seja entregue, então, à Câmara Municipal. Isso tudo nos fortaleceu ainda mais. Houve a publicação e, historicamente, o Estado sempre indicou, sempre destinou os prédios antigos à instituição ou o município, na maioria das vezes o município, que doava os terrenos, a quem o tribunal indicasse. Então, o tribunal já indicou. Agora, o que há necessidade, o Zé Márcio Garotinho sabe, está trabalhando nisso, é de uma lei perante a Assembleia, saindo do Executivo, né, estadual, para o Legislativo estadual, de doação. Acho que isso não vai ter problema. O nosso sonho é, quando desocuparmos, quem entrar seja o Poder Legislativo de Juiz de Fora. Havia uma expectativa que ainda em 2024 isso pudesse acontecer, né? Mas... Infelizmente não foi possível, mas ainda temos a expectativa de fevereiro de 2025. Antes de continuar nessa pauta, só um rápido parêntese, até porque um dos grandes problemas que o Fórum Benjamin Colucci tem, talvez ainda mantenha, é em relação à segurança. Como é que vai ficar essa parte no novo fórum, não só dos servidores, mas vocês trabalham com decisões que mudam, transformam a vida das pessoas. Muitas vezes a própria questão da liberdade ou a privação dessa liberdade, o que incomoda não só as famílias, mas a sociedade de um modo geral, quando é um caso de muita repercussão. E há uma preocupação muito grande quanto à segurança de quem está tomando essa decisão e das pessoas que estão ali dentro trabalhando. Como é que isso vai ser feito nesse novo fórum? Nós tivemos uma época, Ricardo, que nós não tínhamos a menor segurança. Depois foi avançando, hoje nós temos detectores de metais, temos o portal, temos os vigilantes armados, temos os vigias também, e que nos fornece uma segurança capaz de nos deixar trabalhar com uma certa tranquilidade. Claro que não podemos abrir mão, né, das preocupações, mas hoje não é assim, não nos sentimos inseguros. Nem os juízes criminais, eles têm a polícia militar também, de forma efetiva no fórum, tem a polícia penal também. Então, eu acredito que esse não seja um problema atual e também não será futuramente no fórum novo. Eu lembro que recentemente teve uma decisão aqui no fórum envolvendo disputa de facções criminosas, né, que a própria Polícia Militar nesse dia admitiu que isso existe em Juiz de Fora pela primeira vez oficialmente. Antes tudo era falado de uma forma extraoficial. E vocês lidam também com presos que precisam dar seus depoimentos ou passam por processos de decisões que precisam ser tomadas pela Justiça. Nesse ponto também facilita o acesso, já que a Avenida Brasil é um campo de
muito mais amplo, maior do que a própria Avenida Rio Branco, que é a mais fechada, o Parque Alfred, que também muito movimento. Isso facilita essa transferência nesse sentido também? A Polícia Militar, a polícia em geral, quando tem casos assim mais sérios, eles mapeiam e fazem um policiamento mais reforçado. Agora, no Fórum Novo, essa preocupação também teve e há uma segurança maior, tanto de acesso, os presos quando entram, já entram com um acesso diferenciado, saindo ali do viaduto. Tem as celas muito bem montadas, com câmeras e muito bem guardada. Tem um elevador só para preso, então vai estar bastante reforçada a questão de segurança no Fórum Novo. Vamos falar um pouco mais da justiça, né? A justiça no Brasil tem essa coisa, né? A justiça é lenta, né? Mas o senhor sempre andou na contramão dessa questão da lentidão, né, doutor? O senhor teve 7 anos à frente do Tribunal do Júri e foi, não sei se chegou a ser premiado, mas eu me lembro de reportagens que falavam que Juiz de Fora, a comarca de Juiz de Fora, quando o senhor estava à frente do Tribunal do Júri, era uma das que mais conseguiu dar celeridade e resolver os processos, fazer os júris, né? Eu trouxe até alguns números aqui. O senhor saiu em 2022, né, do Tribunal do Júri. O senhor, em 2017, por exemplo, realizou 54 sessões de julgamentos de janeiro a 11 de julho e fez 230 audiências. E em 2016, fez 524 audiências e 211 júris. E com esses dados, elevou a comarca a uma das com mais alta produtividade na realização de júris em todo o estado. E uma frase do senhor era que a celeridade contribuía para minimizar a instabilidade social. Queria que o senhor comentasse um pouco isso, né? Como é que é o papel do senhor? O senhor que esteve à frente do Tribunal do Júri, está na vara de família desde 2022? Queria que o senhor falasse um pouco disso, né? Como é que o judiciário trabalha com essa questão da celeridade, da resposta para a sociedade. A segurança pública é hoje um dos grandes problemas, né? Os conflitos, né, no país são muito problemáticos. A população muitas vezes sente, né, que não está sendo, que a justiça é lenta realmente, né, que não está tendo resposta de crimes, né, das coisas que acontecem realmente. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho. O senhor que é um juiz que trabalha com a celeridade, né? Foi um esforço também bastante grande do pessoal da Secretaria do Tribunal do Júri, dos promotores, defensores. Foram 1.299 júris nesse período. Muita coisa realmente. E a nossa preocupação era dar uma amostra do resultado final, porque o trabalho é grande. É da Polícia Militar, que começa fazendo o BO, depois da Polícia Civil, que faz o inquérito, depois o Ministério Público e o Judiciário lá no final. E as pessoas, não vendo esse desencadear, levavam a essa conclusão da justiça lenta. E tinha resultado, mas não era divulgado. E a imprensa fez um papel importantíssimo, Ricardo, importantíssimo nessa função de divulgação, retirando ou diminuindo essa impressão da lentidão do Poder Judiciário. Quando publicava um assassinato, mas depois não acompanhava o que acontecia. E o que aconteceu, ninguém sabe. Naquela época, a imprensa cobria os julgamentos e essa resposta dava aquela sensação que a justiça está funcionando, mas foi realmente uma celeridade assim, um pouco acima do normal, com bastante dedicação de muita gente, Marisa. Falávamos, inclusive, disso, né, nos bastidores. Como é que é a relação da mídia com o judiciário em Juiz de Fora, né, Ricardo? Como é que funciona, né, essa ponte entre o judiciário e a opinião pública, que através da imprensa que faz esse papel de divulgar, porque isso é muito importante. Ainda que uma parte da população mantenha essa opinião em relação ao judiciário, de que poderia ser mais rápido, mas poderia ser mais rápido por quê? Porque as leis, as nuances da lei deixam uma lacuna em relação ao trâmite dos processos, porque são casos muito complexos. Por que ainda existe não existe um avanço ainda tão rápido como em outras decisões que a própria justiça toma? São muitos fatores, mas eu cito as leis que exigem, assim, dão muitos prazos, exigem muita coisa, que deveria ser mesmo, e aí a falta de pessoal. Na área criminal, por exemplo, nós temos apenas 4 varas criminais, uma do Tribunal do Júri e uma execução penal.
as 4 varas criminais, e todo processo criminal tem que ter 1 ou 2 audiências. E elas são muito demoradas. Então, a pauta fica... Hoje nós temos colegas com audiência marcadas para daqui a 3, 4, 5 anos. Na 3, 4, 5 anos criminais. E o que eles fazem? Eles administram mais os processos de réus presos, porque tem um prazo mais exíguo para terminar. Então, eles têm que dar prioridade a isso. Mas a pauta, se você for olhar, ela tá distante. Ela está distante na área criminal. Quais que seriam os maiores gargalos? Eu me lembro de uma reportagem, assim, há anos atrás, que a vara da Fazenda Pública tinha milhares de processos. Como é que está a situação hoje? Qual que é o maior gargalo? O maior gargalo, em termos de volume de processo, é justamente o que você falou, Marisa. Varas de Fazenda Pública municipais, principalmente. E as execuções fiscais são, assim, um grande volume. Varas com 20 mil processos, 10 mil, 15 mil processos, ninguém consegue acompanhar. Os procuradores do município passam uma dificuldade grande, os juízes também, os servidores também. Se não tiver uma implantação urgente, uma opinião minha que não está balizada em nada, de uma inteligência artificial que possa ajudar a olhar esses milhares de processos, alguma coisa vai acontecer e o gargalo não vai sair do lugar. Inteligência artificial, que é um assunto para a gente tratar no próximo bloco, onde a gente vai fazer uma coisa mais ampla, falando, né, da política nacional, falando também do judiciário. Queria que no próximo bloco também o senhor avaliasse, não sei se o senhor como juiz pode, né, opinar, né, como se a gente tivesse uma mesa de bar, mas falar um pouco da questão de como é que o senhor enxerga a violência em Juiz de Fora, como é que o senhor enxerga essas relações todas da cidade com a justiça, comparando até com outros municípios do tamanho de Juiz de Fora. No próximo bloco, tá, doutor? É só um minuto, gente. A gente já volta, toma uma água aí e volta para nos assistir. Até já! Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente aqui nos estúdios, o juiz Dr. Paulo Tristão, que é diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora. Com a gente aqui nos estúdios também, o jornalista Ricardo Ribeiro. Ricardo, comece aí esse bloco. Né? Doutor Paulo, como é que você vê hoje o judiciário dentro do cenário nacional? Há muitas críticas em relação ao envolvimento do judiciário na política nacional, nas decisões tomadas em relação à soltura de presos, as decisões tomadas no que se refere a processos que envolvem políticos. Você acha que o judiciário está num caminho perigoso ou ele está fazendo o seu papel natural? Deixa eu só acrescentar. O senhor falou das relações dos poderes de Juiz de Fora, que são muito boas, né? Vide a questão do próprio fórum, Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. Queria que o senhor também fizesse essa análise da relação dos poderes no Brasil. Em Juiz de Fora são excelentes. E não importou qual era a corrente política e quem era o prefeito que assumiu. Todos se uniram no mesmo propósito. E na Câmara Municipal também, a construção do Fórum Novo. E para outros propósitos também, mas eu falo especificamente nisso. Então, o relacionamento do Judiciário com o Executivo e com o Legislativo aqui, do meu ponto de vista, sempre foi espetacular. Existe uma norma, Marisa, que a gente não pode comentar a decisão de juiz nenhum, colega nenhum. Então, eu não posso fazer isso, mas o que eu vejo, assim, a nível nacional, é realmente uma demanda maior, né, uma chamada maior do Poder Judiciário a se manifestar, e vejo com naturalidade, desde que seja dentro das normas legais, constitucionais. Acho que cada um está exercendo o seu papel, às vezes elogiável, outras vezes criticável,
Mas acho também que isso é uma forma de aperfeiçoamento e amadurecimento da população, dos brasileiros. Então, eu não vejo com maus olhos, não. Há um peso e contrapeso natural, seja legal, seja da opinião pública também, e as coisas, aos poucos, eu acho que elas vão se acomodando, alguém chegando para lá, outros puxando um pouquinho, e assim vai funcionando a democracia. Nós não podemos ficar sem eleição. Eu só aproveitando esse gancho, Marise, eu não sei nem se o doutor Paulo pode entrar nessa seara, mas eu e outras pessoas, eu já defendo há muito tempo, há muitos anos, que a escolha para um ministro do Supremo Tribunal Federal deveria passar por um outro tipo de processo de escolha, porque quando você tem um presidente que escolhe um ministro do STF, naturalmente que você vai escolher alguém da sua linha de pensamento, de quase praticamente ideológica, e há muitas críticas em relação a isso. Mas você pode falar, mas ele passa pelo escrutínio do Legislativo. Sim, mas a gente sabe que o poder do Executivo é muito forte e dificilmente o Legislativo vai vetar aquela escolha. Não seria viável você ter um outro processo dentro do próprio Judiciário, talvez, para você determinar quem é o ministro do Supremo Tribunal Federal? É uma pergunta muito difícil para eu responder, cara. Imaginei. Muito difícil, mas é a regra atual. Né? A população, os políticos, eu acho que vão discutindo também, alguns pensam em colocar limite temporal dos ministros, é algo que está sendo estudado também, mas se a lei é essa que vai ser cumprida até a sua modificação. Vamos voltar para Juiz de Fora, né? Vamos voltar. No âmbito nacional, eu tenho pouco a dizer. Vamos voltar para Juiz de Fora, que a gente falou que ia falar de inteligência artificial, mas antes de soltar, há 15 anos em Juiz de Fora, esteve antes em outras cidades? Estou há 20 anos, Marisa. Eu tenho 31 anos de magistratura, 3 anos de Ministério Público e 3 anos de advocacia. Esteve antes em outras comarcas de Minas? Em muitas comarcas do Vale do Jequitinhonha, do norte do estado. Aqui foi uma premiação, onde eu já estou há 20 anos, mas o início da carreira foi Medina, Espinosa, Montes Claros, Francisco Sá, e aí vai, Salinas, Pedra Azul, Monte Azul, Porteirinha. E nesses 20 anos, né, como é que o senhor avalia Juiz de Fora, né? O que o senhor já viu nesses 20 anos? E o senhor acha que Juiz de Fora mudou muito? Se tornou uma cidade, do ponto de vista, né, da justiça, uma cidade mais violenta? Que Juiz de Fora é essa que o senhor viu nesses 20 anos? O senhor é do Espírito Santo, né? Não, eu nasci no Rio, fui para o Espírito Santo, mas me considero mineiro de Juiz de Fora. E aí alguns falam que é a mesma coisa, carioca, mineiro, Juiz de Fora, é quase igual, então eu estou em casa. Carioca do Breno. Juiz de Fora cresceu muito, como muitas outras cidades. Eu acho que o grande mal são as drogas e, principalmente, dentre as drogas, o crack. Então, não é uma particularidade só de Juiz de Fora, mas se a gente for ver São Paulo, por exemplo, o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, aqui mesmo também no centro, morador de rua e usuário de droga, isso aumenta a intranquilidade e a criminalidade está toda envolvida, assim, em torno, da maior parte, com o tráfico de drogas. Eu acho isso. E a justiça tem conseguido acompanhar, tem conseguido fazer justiça? O senhor disse que sim, né? Mas em relação a isso, a droga, né? Como é que a gente pode avaliar? O judiciário está na ponta final da corda, né? Está na ponta final. A ponta inicial é o policiamento ostensivo, depois o policiamento de investigativo. Então, o judiciário está lá no final, quando a coisa já desgringolou, é o judiciário que vai, no final, julgar, né? Infelizmente. Mas é um problema social grande, não existem culpados, todos querem melhorar, ninguém está fazendo crítica a essa ou a outra instituição, não é isso. Pelo contrário, o esforço está sendo grande de todos. Né, seja da Prefeitura, da Câmara, das polícias, do Ministério Público, todos nós estamos nos esforçando bastante. Mas algumas coisas fogem do controle realmente. Não, fica à vontade. O senhor falou no bloco anterior a respeito de... Tem muitos processos, né?
Só até, né, no chão, não sei se a gente já não está no chão, estou no computador, o que é pior, a gente já não sabe nem. Não, quando eu falei da vara da Fazenda Pública, eu fui lá fazer essa matéria, naquele monte de papel, não tem mais isso não? Tem ainda, tem processo físico, mas o computador é capaz de armazenar tantas salas de processo que você não vê o papel, mas está tudo ali dentro. Eu não sou tão antiga não, mas tinha grande. papel. Não, ainda tem, Marisa, ainda tem. Ainda tem. Como é, o senhor chegou a tocar na questão da inteligência artificial, né? Como é que é isso? Seria possível isso? Já há estudos? O judiciário já está se modernizando a esse ponto de pensar, e não só o judiciário, mas as leis também, né? Porque agora, o senhor comentava também, o senhor vai ser juiz eleitoral também esse ano, né? E aí já tem que se preocupar com a inteligência artificial, tanto na questão de leis, né? Os juízes estarem preparados para isso, e em relação às leis eleitorais, já tem muita coisa voltada para a inteligência artificial, muitas coisas proibidas, né? Muitas coisas que os juízes têm que estar de olho, né? Como é que está isso, doutor? Existem países que estão assim, muito avançados com a inteligência artificial. Há uma preocupação, vai ter inclusive aqui um seminário a respeito disso, né? Eu acho que em breve. Mas a palavra sentença vem do sentir. O que é uma inteligência artificial? Não é uma inteligência natural. A natural é a nossa. O computador não é capaz de sentir, ele vai ser frio, técnico, apareceu a palavra-chave, algumas coisas, ele é capaz. Então, muita coisa eu acredito que possa a inteligência artificial contribuir para a diminuição, como eu acredito na fazenda pública, estadual e municipal. Em outras, acho que o ser humano é insubstituível. O equilíbrio entre o homem e a máquina é um desafio bastante grande. Acho que tem muito a contribuir, mas não substituir o ser humano, que eu acho que isso também não é viável e possível, mas tem que haver algo que a inteligência artificial contribua sem prejudicar, sem mecanicamente decidir alguma coisa, sem um mínimo de sentimento. Porque, às vezes, aplicar a lei não é simplesmente ler um artigo, é muito mais do que isso. É experiência de vida, é sentimento, como eu disse, então a coisa está evoluindo também e vamos ver o que vai dar. Em relação às eleições, o senhor já tem alguma definição? Vai esperar esse seminário? Às vezes a Justiça ainda vai se reunir? Como é que está essa... Saiu publicado hoje a minha designação, a partir do dia 4, eu devo assumir no dia 8, para a zona eleitoral de número 315, que é do Rio Paraibuna para lá e do Mariano até Sarandira. E as eleições aqui sempre foram respeitadas, normais, sem qualquer incidente mais grave. E a inteligência artificial acho que não tem tanta aplicação na justiça eleitoral, mas na estadual sim, eu acho que a contribuição é maior. E tem uma expectativa de que as eleições esse ano, que são as mais acirradas, né, vereadores e prefeituras municipais, corra bem, como sempre correu. A vantagem de entrevistar o doutor Paulo é que ele não foge de nenhuma pergunta, ainda que não se aprofunde em algumas respostas, né, que naturalmente a gente entende. Mas eu não posso deixar de perguntar, até porque o papel do juiz, de certa forma, ele já é político. O diretor do foro mais ainda, né, porque tem que lidar com uma série de decisões que são tomadas diariamente. Mas na política, você tem vontade de participar em algum momento da sua vida? É uma coisa que não te atrai? Você, em algum momento, pensou em avançar um pouco na sua vida para o legislativo ou o executivo, em algum momento, como outros juízes têm feito? Não, Ricardo. Eu, até o momento, nunca pensei nisso. Poderia ter me aposentado em novembro do ano retrasado. Continuo. Espero, se Deus me der saúde, ir até os 75 anos, que é a idade limite. E eu não, o senhor está com quantos anos hoje? Eu estou com 61, sou de 63, completei 61 em janeiro, já tenho mais 14 anos. Não me vejo hoje fazendo outra coisa que não a atividade do judiciário. Ou alguma função além dessa no judiciário? Tem alguma... Também não, Ricardo. Até acho que, assim, me sinto elogiado você falar isso. Parece que percebe qualquer coisa, né? Alguma vocação. Mas, sinceramente,
eu estou muito bem onde eu estou e aonde eu posso contribuir mais é com o judiciário no momento. Em relação só à questão da eleição, já que a gente está falando de política, há muita dificuldade hoje em relação ao controle das redes sociais. Como é que você prevê, dentro do seu trabalho futuro, agora em mais uma eleição, fazer esse tipo de atividade, já que a internet hoje ainda é, infelizmente, uma terra de ninguém, onde as pessoas falam e postam qualquer coisa e muitas vezes fica aquilo ali, aquilo muda a vida de quem está sendo criticado, isso causa uma perturbação nas famílias, nas pessoas, e na política mais ainda, né? Porque são as chamadas fake news. Como é que o senhor pretende trabalhar com isso agora também? As fake news são muito prejudiciais, não há dúvida. Até que elas sejam desmentidas, isso pode levar um tempo e causar um prejuízo irrecuperável depois. Ao mesmo tempo, a liberdade de expressão e da imprensa é algo que não pode ser pensado de forma a ser tolhida. É um desafio também esse tema. A Justiça Eleitoral, por exemplo, pode ser chamada a julgar. E eu, como juiz eleitoral, vou esperar que a coisa venha às minhas mãos, se eu ficar responsável pela propaganda eleitoral, mas sou favorável sempre à liberdade de expressão. E as punições depois por tudo que acontecer de forma irregular. Acho que sem liberdade de expressão, a democracia fica um pouco capenga. Mas sem punição também por aqueles que infringem as leis, fazendo fake news ou qualquer outro tipo de publicação, também não pode deixar de receber a contrapartida da punição. É dessa forma que eu penso em exercer a função eleitoral esse ano. Só para encerrar, né, queria que o senhor fizesse uma avaliação das leis de maneira geral, da Constituição brasileira, né, considerada a Constituição Cidadã, mas aí com mais de 130 emendas já. Como é que o senhor avalia, de maneira geral, essa Constituição e as leis brasileiras se reforçam, né, o Brasil como uma forte democracia, ou se ainda não, se ainda somos uma jovem democracia, temos muito a aprender, esse respeito, né, à legislação, aos poderes. Queria que o senhor fizesse uma avaliação de maneira geral. E o microfone é aberto para o senhor falar, caso a gente não tenha perguntado alguma coisa, né, Ricardo? Eu acho que nós estamos evoluindo. A Constituição é de 88, há realmente muitas mudanças e todas as mudanças, o propósito é de adaptar às necessidades atuais e a evolução do brasileiro, da população brasileira. Acho que muda mais do que deveria ter uma estabilidade maior. As leis muitas vezes são extremamente perfeitas e bonitas, mas não funcionam na prática por diversos motivos. Isso é uma pena, porque na hora da discussão a coisa é perfeita e depois não são aplicáveis. É realmente uma pena isso. Mas, Marise, o povo brasileiro, nós fomos descobertos em 1500, né? Estamos 520 e poucos anos, estamos evoluindo. Ultimamente que nós temos um celular menor, computador nem tanto tempo tem da gente ter né? Era máquina de datilografia ou nem isso. E o povo brasileiro é um povo jovem, ao contrário do europeu. O americano também é jovem e evoluiu mais rápido. Tem lá as suas características que são diferentes da nossa. Mas a nossa... Há controvérsias, né? Há controvérsia, né? De que você diz? Não, em relação aos americanos evoluíram melhor. Em alguns pontos, né? Acho que na democracia eles são bastante evoluídos, né? Economicamente também, né? A gente está no caminho, acho que nós estamos no caminho. Volto a dizer, o mais importante é termos eleições, seja de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos, que isso é que nos permite evoluir com mais rapidez sempre. Às vezes um passo atrás, às vezes ficando do mesmo tamanho, mas é isso que nos permite evoluir culturalmente, politicamente e permitir que o nosso país um dia alcance um nível melhor do que nós estamos hoje. Alguma chance de uma pergunta de 5 segundos ainda? Alguma possibilidade de haver fraude dentro da eleição? No resultado? Hoje, sinceramente, nunca teve nada de concreto que pudesse falar uma fraude. Agora, como eram as eleições antigamente e como elas são hoje?
essa questão da evolução, para mim, é um ponto muito importante. Como eram as eleições antigamente, como elas são hoje. Evoluiu muito. Evoluíram muito. Se você comparar com outras partes do mundo, né? A Rússia acabou de ter uma eleição no papel. Que loucura, né? Veja bem, na época que nós tínhamos eleições com urna de lona, depositava o papel, e quantas eleições eu fiz assim? Aí depois, no final, abria-se uma mesa, jogavam os papéis e começava a contagem, os fiscais ficavam nas costas para falar, não, impugnar, porque não marcou certo, ou escreveu alguma coisa. Permitia-se muito, abria-se um leque bastante grande para fraude, e tinha, não a ponto de mudar resultado, na maioria das vezes não, mas tinha. Depois vieram as urnas eletrônicas, veio a biometria também, porque a urna eletrônica por si só não evitava fraude. Alguém aparecia lá com o título de eleitor de uma pessoa falecida e digitava. Então, a biometria foi um fator importante para evitar isso. Os cartórios de registro civil passaram a emitir imediatamente para a Justiça Eleitoral a informação de eleitor falecido. Isso antes demorava, então já tirava do caderno de votação, a pessoa aparecia lá, não estava. Então, assim, todo filtro que for possível fazer agora e futuramente, a ponto de dar absoluta segurança, e a gente se sente seguro hoje. Mas toda evolução ela é bem-vinda, ainda mais com relação às eleições. Doutor Paulo, muito obrigada pela participação do senhor aqui, pelos esclarecimentos, né? Portas abertas para o senhor, para a gente vir debater mais próximo da eleição, né, Ricardo? Para esquentar mais, né, o clima. Tem muito assunto, né? Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, doutor Paulo. Esse foi o JF Entrevista com o doutor Paulo Tristão e com o jornalista Ricardo Ribeiro. Até a próxima semana. Eu espero vocês.